Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, minha irmã. Estamos juntos aí no nosso canal para compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez, falando sobre família, mês da família. Todo tempo é tempo de falar sobre a família, não é? Família é um assunto importante, amém? E o tema dessas mensagens é fechando as brechas, por onde o inimigo tem entrado. O inimigo às vezes ele entra sorrateiramente numa legalidade, numa brecha, e a partir daí, depois que ele entra, ele faz uma arruaça. Ele, quer lançar suas setas de contenda, de engano, de mentira, de confusão. E se ele encontrar uma fresta, precisa ser uma coisa muito grande, uma pequena brechazinha, ele vai entrar. E se ele entrar, querido, ele vai fazer uma arruaça para destruir a tua casa e a tua família. Mas nós vamos orar, porque Deus vai nos dar discernimento. Nós vamos guardar a nossa casa, a nossa família precisa estar guardada em Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor nessa hora. Você que é membro do canal, vai lá, deixa o seu like, compartilha a mensagem. Você que não é membro, se inscreva no nosso canal. Pastor Fortunato Luiz, será um grande prazer estar com você. Amém? Deus abençoe a todos que nos acompanham e vamos orar pelas famílias agora. Pai, eu quero colocar em tuas mãos cada família, cada pessoa, Pai, que está nos acompanhando agora, aonde esse vídeo chegar, aonde essa mensagem chegar, que a libertação chegue, a transformação chegue, a salvação chegue, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro colocando em tuas mãos cada uma dessas vidas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Eu clamo ao Senhor porque eu sei que o Senhor, Pai querido, é aquele, Senhor, que nos coloca de pé, aquele que nos sustenta, que nos supre, Senhor. O Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Quanta ingratidão, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, ingratas, quantas pessoas irreconciliáveis, Pai. Meu Deus, trabalha nas famílias, Pai. Trabalha nas casas, Senhor. Repreende esse demônio, Senhor, meu Deus, que tem tirado a paz dessa família. E que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua doce presença venha inundar cada coração nessa hora. Abençoe cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos para fechando as brechas, aprendendo aonde estão as brechas. A bênção na família, ela não pode ser maior do que o dom da bênção. Por incrível que pareça, muitas famílias, quando elas são abençoadas, elas dão brecha para o inimigo. A bênção, ela não pode ser maior do que o dono da bênção, o abençoador. Neemias estava construindo os muros, mas ele era apenas o copeiro do rei, e a glória, ela precisa ser do Senhor. A conspiração de Sambalá e Tobias e Gesem era justamente para confundir a mente do povo. Qual o propósito que Neemias está tendo de construir esses muros? A palavra de Deus diz que em 52 dias Neemias ele conclui. Ele faz o que ele tinha que fazer e sai de cena. Sabe por causa de quê, querido? A glória sempre precisa ser do Senhor. O Senhor ele quer te abençoar e quer abençoar a tua família para que você seja também um canal de bênção. Tem muitas pessoas que quando são abençoadas, elas param ali. Elas não querem mais se comprometer com nada. Se tornam pessoas independentes. Quando estavam na provação, quando estavam na luta, até pediam oração. Às vezes estavam ali presentes, mas quando a coisa melhora, a pessoa ela esquece de onde ela saiu. Tome muito cuidado com isso. Porque você pode ser até abençoado aqui na terra, mas se você não tiver em obediência com Deus, você não vai para o céu. Ser abençoado aqui na terra não significa que você vai para o céu. A nossa prioridade maior é ir para o céu. Noé construir a arca. E quando Noé estava construindo a arca, muitos chamavam Noé de louco. Mas Noé estava construindo, e Noé não construiu sozinho, ele construiu a arca junto com a família dele. E quando a porta da arca se fecha, desce um grande dilúvio, e muitos que zombaram de Noé ficaram para lá, ficaram para trás. Ele permaneceu firme 100 anos na construção daquela arca. Durante 40 dias e 40 noites choveu uma chuva, nunca vista antes na terra.
as fontes jorraram de tudo quanto é canto, a terra ficou debaixo de água. Muitos morreram, mas Noé estava a salvo com a sua família, porque Noé, ele se comprometeu com o abençoador, não só com a bênção. Então se comprometa com o abençoador e não fique parado na bênção, né? Uma das palavras que eu queria, incentivar você é justamente essa: a bênção na família não pode ser maior que o dom da bênção. 3 personagens fundamentais da Bíblia que eu queria destacar aqui. Abraão. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 22 que o Senhor lhe chama Abraão e diz: Abraão, eu quero um sacrifício. E o sacrifício de Abraão era a bênção de Abraão. Isaac. Será que você está preparado para entregar o seu Isaac para o Senhor? Difícil, não é? E Abraão, ele foi e entregou Isaac, ele foi provado na sua fé e ele se saiu muito bem, porque Deus, ele pediu aquilo que estava, tomando o lugar dele. Isaac estava tomando o lugar de Deus. Então Deus colocou Isaac no seu devido lugar, e Abraão, ele passou a entender que o dono da bênção é maior do que a bênção. O segundo é o sacerdote Eli. Lá em 1 Samuel 2,30, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram serão desonrados. Eli, até então, um sacerdote escolhido por Deus, uma alta patente, uma alta posição. Era um homem que sacrificava pelo pecado do povo. Mas infelizmente Eli, estava cuidando do sacrifício, mas a família dele, os filhos dele, Ofni e Finéias, estavam deitando com várias mulheres, estavam profanando o altar do sacrifício. E aquilo, havia um comentário muito grande, né? O povo estava comentando aquilo, e os olhos de Deus estavam atentos a tudo aquilo que estava acontecendo. E Eli, ele não se consertou, e Eli, ele fez vista grossa para os filhos dele. Quantos pais que estão fazendo vista grossa para os seus filhos? Olha, pai, deixa eu te dar uma notícia aqui. Você vai prestar conta disso. Vai prestar conta de tudo isso. Não faça vista grossa para os erros dos seus filhos. Se eles estão errados, chama na conversa, chama para a mesa, resolva a situação. Eli, ele simplesmente, ele teve um fim trágico. Ele caiu da cadeira, já avançado de idade, quebrou o pescoço, morreu. A arca foi tomada de Jerusalém pelos filisteus. Morre Ofni e Finéias na batalha. Olha o que aconteceu por causa da desonra. Quantos homens e quantas mulheres não têm honrado a Deus? Uma das coisas que tem atraído maldição é a desonra. Uma pessoa que honra a Deus, uma pessoa que honra, que é fiel a Deus. A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, o Senhor te colocará no muito. Eli não foi fiel a Deus, mesmo Deus abençoando ele. Eli tinha muitas promessas, como você tem promessa, como eu tenho promessa, mas nós precisamos honrar a Deus, não fazendo vista grossa para aquilo que está acontecendo na nossa família, não. Primeiro, antes de acertar a casa dos outros, precisa acertar a sua casa. Antes de você cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Antes de você olhar o erro na vida do outro, olha o erro no seu. Você está vendo o erro no casamento do outro, e o seu casamento, como é que está? Você está vendo o erro no filho dos outros, e como é que está o teu filho? Eu sou pastor, querido, e eu cuido de muitas pessoas. Aí você pergunta: pastor, quem cuida de você? Irmão, eu tive que aprender da pior maneira possível a cuidar da minha vida, a cuidar de mim, a cuidar da minha família, para depois cuidar de outras famílias. Porque as pessoas todas querem ser cuidadas, elas não querem saber quem está cuidando de você. Graças a Deus eu tenho alguns pastores que têm sido como pais para mim, que têm me aconselhado, que têm cuidado de mim, onde eu posso abrir meu coração muitas das vezes. Querido, é importante a gente saber disso. A gente não pode andar sozinho. Tá ligado? Então o erro de Eli foi justamente esse. A desonra chegou porque ele deixou a casa dele toda bagunçada, e recebeu duro juízo. E o outro é Davi. Todo mundo conhece a história de Davi.
mas não custa nada repetir. Segundo Samuel, capítulo 11, 12, vai falar do adultério de Davi, quando Davi ele cai em adultério com Betseba, quando Davi ele consente na morte do marido de Betseba, que era um dos seus guerreiros, Urias. Davi coloca Urias na frente da batalha, e Urias ele morre na frente de batalha, e tenta esconder a gravidez de Betseba, sabe, querido, mas aos olhos de Deus não tem como esconder. Natan chama Davi para conversar, e ali Davi é confrontado acerca do pecado dele. E quando Davi ele é confrontado, ele vai entender que ele errou, mas o preço quem pagou foi a família dele. Davi ele poderia ter confessado o erro dele, poderia ter, sabe, atenuado talvez até as consequências que vieram sobre a casa dele. Mas se Natan não chama ele para o confronto, talvez a situação seria muito pior do que já foi. Querido, a casa de Davi, a família de Davi. Davi ele foi perdendo a família aos poucos. Aminon, ele vai deitar com a sua irmã Tamar, comete incesto. E Absalão ele compra a briga de Tamar e ele mata Aminon, assassinato. Aminon ele tenta tomar o lugar de Davi, rebelião. Olha, querido, o que o pecado de Davi trouxe para a família dele? Incesto, assassinato, rebelião e tantas outras coisas. Então precisamos ser prudentes e vigilantes, sabe, porque Davi ele achou que no tempo dos reis irem para a guerra ele poderia ter ficado em casa, e ele cometeu um grande equívoco. Ele não vigiou, descansou na bênção de ser rei, na bênção de ser o grande Davi, mas esqueceu de buscar a direção do dono da bênção. Se é para ir para a guerra, e Davi tinha que estar na guerra, ele já cometeu um grande equívoco, e ali ele foi tentado, e ele caiu na própria concupiscência da carne, no próprio desejo da carne dele, e aí uma grande brecha se abriu, e tudo aquilo que eu falei de ruim aconteceu para a família de Davi. Ele se levantou depois, pastor, ele alcançou arrependimento no coração de Deus, ele se levantou, Deus abençoou a vida de Davi. Mas o que Davi passou? O que a família de Davi passou? Sabe, talvez muitas famílias estão vivendo esse contexto. Você precisa ser vigilante, querido. Minha querida, você precisa ser vigilante. O inimigo não está brincando de ser diabo, o diabo não está brincando de ser diabo. Então tome posição diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje e busque o dono da bênção. Não fique preso na bênção. Amém? Vamos orar? Quero orar por você e pela tua família. Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar cada família diante do Senhor. E eu peço que o Senhor venha estar indo de encontro a cada família, meu Pai, abençoando essas famílias, abençoando essas vidas, meu Deus. Senhor, onde tem uma brecha, onde tem uma legalidade, por onde o inimigo tem entrado, eu não sei. Mas o Senhor sabe de tudo, Senhor. Por isso, vai de encontro aos teus filhos. Vai de encontro, Deus, às tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra todo o mal. Que o Senhor possa jogar por terra tudo que não provém do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a cada casa, a cada família. Abençoa os teus filhos. No nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus ele vai te mostrar por onde o inimigo tem tentado entrar. Feche essa brecha o mais rápido possível. E não fique preso na bênção, mas se agarre no dono da bênção. Que a paz seja contigo, em nome de Jesus.